Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez do Jon Jones, porque a luta dele contra o Stipe Miocic está chegando, é na semana que vem, o UFC 309, e dessa vez o Jon Jones vai poder usar as cotoveladas 12/6, que é aquela de cima para baixo, né? Imagina o relógio 12/6, né? Então, pá, de cima para baixo, era ilegal. O Jon Jones, inclusive, a única derrota que ele tem no cartel dele foi por conta de uma cotovelada dessa contra o Matt Hamill lá atrás, né? Foi em 2009 e agora contra o Miocic a regra mudou, inclusive agora no mês de novembro. Então todos os atletas podem fazer essa cotovelada 12/6 e inclusive a notícia que eu vou ler, a primeira parte aqui da declaração dele é sobre isso, né? Sobre essa cotovelada, sobre a desclassificação dele lá no passado e etc. Ele falou isso aqui: é engraçado porque tem sido um movimento tão grande de não, entre aspas, né? Então você se prepara, você treina, né, para não usar, né, para não fazer. Ele pelo jeito não treinou muito bem, porque ele acabou fazendo e se desclassificou por conta disso. Mas ele continua. Agora pode usar esse golpe. É um golpe muito devastador. Ele simplesmente abre muito mais opções, tanto em pé quanto no chão. Estou animado espero ser um dos primeiros atletas do UFC a exibi-lo legalmente no Madison Square Garden. Então, como eu disse, ele chegou a fazer, né, ele chegou a executar este golpe lá em 2009 contra o Matt Hamill e ele estava por cima ali, né? Foi no ground and pound, ele estava na montada e tal. E quando ele disparou aquela cotovelada, o árbitro interrompeu e acabou desclassificando ele. Então foi a única derrota que ele sofreu. Na teoria, né? Era pra gente ter aí o Jon Jones como um campeão invicto, né? O que seria ainda mais impressionante. Claro, muita gente não considera muito como derrota, porque apesar de mostrar como derrota ali no cartel, ele não perdeu lutando, né? Pelo menos os resultados oficiais. Vai ter muita gente que vai falar: ah, mas o Gustafsson ganhou dele, mais o, sei lá, o Marreta, mais o Dominic Reis, né? Mas assim, resultados oficiais, a única derrota que ele tem é essa, que foi por desclassificação. E aí ele continua: isso só me faz desejar que essa desqualificação fosse anulada. Esse é o maior sentimento que tenho depois que aprendi que a regra não existe mais. Por outro lado, aceito a mudança mais do que nunca agora e tenho treinado extensivamente em diferentes ataques desta cotovelada. Então, o Stipe Miocic precisa entrar muito esperto, né? Porque o Jon Jones lá no passado, né, no auge dele, o jogo dele principal era derrubar, né, que ele conseguia derrubar muito bem e usava excelentes cotoveladas no chão. Ele era muito conhecido por esse estilo de jogo, né? Com o passar do tempo, eu acho que o tédio, né, ele mesmo disse que gostava de se desafiar, ele começou a lutar de formas diferentes, né? Começou a trocar mais, começou a misturar muito, né? Começou a ter vários estilos ali, conforme o adversário e tal. Então, ele não ficou como o próprio, sei lá, Khabib fazia, né? Ele tinha um ponto forte e fazia toda a luta no mesmo estilo. O Jon Jones meio que foi variando bastante, né? É um cara completo, né? Então ele não ficava sempre nesse jogo. Vou entrar, derrubar, cotovelada. Vou entrar, derrubar, cotovelada. No começo era um pouco mais nesse estilo, depois ele foi parando. Só que agora, pelo jeito, ele tá empolgado com essa cotovelada que acabou punindo ele no passado, né? Podendo usar. Então, se eu fosse o Miocic, eu ficava preocupado, porque eu não acho que o Jon Jones vai querer ficar trocando muito com o Miocic para não dar chance pro azar, né? Então, se no meio pesado ele se desafiava, agora eu acho que não é um bom momento. Então, pode sim, né, ser aí a escolha do Jon Jones derrubar o Miocic, né? Não é tão fácil derrubar, mas é o Jon Jones, então acho que ele consegue. E aí a gente pode realmente, pela declaração dele, né, ver ele testando aí cotoveladas 12/6. Então, o Miocic que se cuide, porque se ele não se cuidar, ele vai sair estragado da luta, né? Assim como o próprio Miocic pode usar essas cotoveladas no Jon Jones também. Vamos ver, né? E na segunda notícia, também relacionada ao Jon Jones, eu queria trazer aí o Jon Jones falando, né, dando as suas declarações sobre o Tom Aspinall, né? Porque tem muitos fãs no Twitter, né, dizendo que o Jon Jones está correndo do Tom Aspinall. E o Jon Jones viu algum desses tweets ali e tal e acabou respondendo. Então, ele tá tanto falando ali nas redes sociais quanto dando algumas declarações aí, enfim, entrevistas, coisa do tipo, né, falando do Tom Aspinall. Então, ele respondeu aqui e é isso que a gente vai ler agora, né? Ele falou isso aqui: se precisasse ser uma luta com um
cara que está atualmente no elenco do UFC e que valeria a pena, não apenas financeiramente, mas por legado, seria o Alex Pereira. O Poatan e eu temos ambos 37 anos. No momento estou pesando cerca de 106,5 kg. Sou um meio pesado incrível. Acho que Pereira pesa cerca de 109. Quando eu vi o Poatan falando, acho que ele falou que eram 105, 107 também. Não acho que era 109 não. Talvez já pesou 109, né? Enfim, vai saber. Mas é parecido o peso, né? E aí o Jon Jones continua. Acho que essa luta acrescentaria muito mais ao meu legado do que contra um garoto que é legal agora, mas talvez seja esquecido amanhã. Deu uma alfinetada aí no Tom Aspinall, né? Mas, assim, eu concordo, apesar de o intuito dele ter sido dar uma provocada no Tom Aspinall, ele deu uma provocada com fatos. O Poatan hoje é maior que o Tom Aspinall, né? É o que eu falo, o Tom Aspinall é um excelente lutador? É um excelente lutador. É mais completo do que o Poatan? Na minha opinião, sim, é mais completo. Né? Ele é muito bom em várias áreas ali. Né? Claro que o Poatan é muito melhor que ele na trocação, mas o Tom Aspinall, no geral, eu acho um lutador mais completo, né? De MMA. Agora, pro Jon Jones, né, realmente a maior conquista, o maior legado seria vencer o Poatan, porque hoje o Poatan é maior que o Tom Aspinall. Né? É um campeão linear, já começa daí. O Tom Aspinall é um campeão interino. O Poatan foi campeão em 2 categorias. O Tom Aspinall só foi campeão em uma e é campeão interino. Então, as conquistas e o que o Poatan vende é muito maior que o Tom Aspinall. E por outro lado, como eu disse, o Tom Aspinall é um desafio bem mais difícil para o Jon Jones do que o Poatan. Então, é aquilo, né? Você pesar o que vale a pena, vale muito mais a pena o Poatan, porque além dele ser um nome muito maior atualmente do que o Aspinall, é mais fácil do Jon Jones ganhar. Então, assim, não faz sentido realmente o Jon Jones optar pelo Tom Aspinall, né? E aí, o Jon Jones continua. É mais provável que eu não enfrente Tom Aspinall. Não quero dizer que ele não é ninguém, mas sinto que ele não provou nada. Ele não fez nada. Entendo que ele conquistou o cinturão contra Sergey Pavlovich, que acabou de ser destruído por Alexander Volkov. Não estou aqui para dar a chance de ninguém ganhar fama em cima de mim. Estou aqui para competir com caras que, quando olharmos para trás, daqui a 10 anos, digam que Jon Jones enfrentou esse e aquele cara, essa lenda e esse campeão. Bom, então tá aí, né? O Jon Jones, segundo ele, só não aceita lutar com o Tom Aspinall não por medo, mas por ele não ter a relevância de campeão linear, de lenda, né? Um status ali que vale a pena pro legado dele. Porque ele tá tentando colecionar ali nomes grandiosos, né? O próprio Stipe Miocic é um cara que não tá numa grande fase tal, mas é o cara que mais defendeu o cinturão na história dos pesos pesados. E no caso aqui, ele estaria escolhendo o Poatan porque é um cara que, como eu disse, foi campeão em 2 categorias, atualmente é um campeão linear e fez já algumas defesas, inclusive em pouco tempo. Então, realmente, hoje, o Poatan tem muito mais relevância do que o Tom Aspinall, muito mais conquistas, é muito mais considerado, mesmo que as pessoas, né, de modo geral, as bolsas de apostas, podemos falar dessa forma, né, coloquem o Tom Aspinall como um desafio bem mais difícil para o Jon Jones. Então, é aquilo, né, o Jon Jones uniu o útil ao agradável, né, a recompensa é muito maior por vencer o Poatan e é uma recompensa muito mais fácil do que o próprio Tom Aspinall. Então, é o que eu disse, né? O Jon Jones pode ser qualquer coisa, mas burro ele não é. Então, é isso, né? E outro detalhe, né? Só para fechar o vídeo, ele coloca essa condição, né, de que o Poatan até valeria a pena, mas a gente já viu que ele trocou algumas palavras com o Poatan, falou de treinar e tal, então nem tem clima muito para eles se enfrentarem. Talvez possa acontecer, porque o UFC pagaria muita grana, né? E o UFC tem bons argumentos para convencer os dois lados, além do dinheiro. Pro Jon Jones, eles sentam com o Jon Jones e falam, pô, você sabe que o Poatan não tem tanto jogo de grappling, pô, pra você é uma luta de boa, vai lá, faz essa luta, né? Você sabe que você, pô, dá pra você ganhar e tal, não sei o quê. E o Jon Jones vai falar, pô, e é um nome grande e tal, não é tão difícil realmente, é um cara mais ou menos do meu peso, então, pô, até que dá pra arriscar. E pro Poatan, eles vão chegar e falar, o Poatan, é o seguinte, o Jon Jones é um cara que ninguém venceu. Você já fez coisas que poucos conseguem fazer. Se você vencer esse cara, você vai ser campeão em 3 categorias que ninguém fez. Então, além de você tirar, né, você vencer o maior da história que ninguém venceu, você ainda consegue uma conquista que ninguém tem, que é 3 cinturões. Então, assim, dá para fazer os dois lados aceitarem a luta, né? E aí quem chupa o dedo, claro, é o Tom Aspinall. Bom, vamos ver, né? Eu, sinceramente, acho que seria muito bom ter uma luta de Jon Jones e Poatan, tanto para o UFC, quanto para os fãs, quanto para o próprio Poatan, quanto para o Jon Jones. Eu acho que todo mundo ganha, né, com essa luta. Claro, quem sair derrotado depois da luta não pode ser que não tenha ganhado muito, né? Depende do que acontece. Mas eu acho que, no geral, sim, vale a pena. E o Tom Aspinall, como eu falei, é um excelente lutador, mas
nesse timing todo, idade do Poatan, idade do Jon Jones, ele meio que não vai ter tempo aí, né, para poder lutar com esses caras e fazer parte dessa festa toda aí, né? Eu acho que ele vai, como eu disse no vídeo de ontem, se tornar um campeão linear, defender seu cinturão, vai fazer o seu nome. Pode ser que ele seja no futuro, quem sabe, maior do que um Poatan, maior do que o Jon Jones. Ninguém sabe o futuro, né? Mas hoje ele não é maior nem do que o Poatan, nem do que o Jon Jones. Então sobra aí para ele ficar esperando o que sobra, né? O que tem para ele fazer quando o Jon Jones se aposentar. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou das declarações aí do Jon Jones. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!